Desde segunda-feira, qualquer pessoa que participe ou organize eventos culturais, esportivos e corporativos com mais de 400 pessoas precisa apresentar comprovante vacinal ou teste negativo para a Covid. A medida do governo do estado vale para todo o território gaúcho. A exigência do comprovante acontece em um momento que o Rio Grande do Sul apresenta queda nos indicadores relacionados à pandemia, como novos casos e óbitos e avanço na imunização contra a doença. Assim, a medida estadual tem como principais pilares manter os bons indicadores e ainda incentivar a aplicação da segunda dose em pessoas já aptas. Nessa terça-feira, mais de 741 mil pessoas não tinham a D2 dentro do prazo estipulado. A abstenção relacionada à AstraZeneca representa 58% do total, ou seja, mais da metade. E é sobre passaporte vacinal que o Direto ao Ponto fala nesta terça-feira. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Bom, a medida não é de agora. Ela foi anunciada pelo governador Eduardo Leite no fim de setembro. Naquela época, Leite propôs uma data limite, que foi o dia 17, para que municípios pudessem se adequar à norma. Assim, desde ontem, a comprovação é obrigatória conforme os critérios apresentados em decreto. A medida atinge 5 grupos de atividades: competições esportivas, eventos infantis, sociais e de entretenimento, cinemas, teatros, shows e demais ambientes de espetáculos, feiras, exposições e congressos corporativos, e parques de diversões temáticos, aquáticos de aventura, jardins botânicos, zoológicos e outros atrativos turísticos. Em todos eles, quando a ocupação for acima de 400 pessoas, será necessário apresentar a comprovação vacinal. O cronograma é estruturado por faixas etárias, levando em conta o calendário de vacinação estadual, que prevê quando cada pessoa estará imunizada com a primeira dose ou esquema vacinal completo, com as 2 doses ou a dose única. No lugar da vacina, o estabelecimento ou organização do evento também pode exigir testagem contra o coronavírus. O comprovante negativo a ser apresentado deve ser o de um teste antígeno para a Covid com coleta de suave nasal, que pode ser tanto com teste rápido de antígeno ou por exame para a Covid por RT-PCR. O ideal é que esse exame seja feito mais próximo da atividade e no máximo de 72 horas anteriores. Além dos protocolos que falei, os eventos maiores, acima de 1.000 pessoas, devem seguir outras normas de enfrentamento à pandemia. Ademais, todos devem exigir o uso de máscara. O novo protocolo entra em vigor em um momento que o Rio Grande do Sul tem mais de 70% da população com a primeira dose e mais de 55% com o esquema vacinal completo. Além disso, acumula 35 mil mortes e quase 1,5 milhão de casos confirmados, dos quais 97% estão recuperados. No entanto, o número de pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose e não a fizeram é expressivo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 741 mil pessoas sem a D2 dentro do prazo regular. Em Porto Alegre, esse acumulado é de quase 95 mil pessoas. Nos 2 casos, mais da metade das abstenções estão relacionadas ao imunizante de AstraZeneca, que chegou a faltar no estado. A expectativa é que esses números caiam com o funcionamento do passaporte vacinal. E para falar sobre esse e outros protocolos, eu converso hoje com o epidemiologista e professor da URGS, Paulo Petri. Paulo, hoje a gente tem uma redução no número de novos casos e óbitos, um patamar que a gente pode dizer que é até um pouco semelhante lá do início da pandemia, no ano passado. O que esse cenário nos diz e quais os cuidados que temos que tomar neste momento para seguir com os bons indicadores? De fato, o cenário tem se mostrado cada vez melhor, não é? Sem dúvida, nós devemos agradecer a vacinação que tem se alastrado, vamos dizer assim, por todas faixas etárias. Nós já temos a dose de reforço para idosos profissionais de saúde, ou seja, uma terceira dose, e já descemos a faixa etária de 12 ou mais.
Então, essa, sem dúvida, veio a ser a grande notícia do cenário de melhora. Não é? Por outro lado, convém também analisar, nós chamamos de RT, não é? Que é um indicador que analisa a velocidade do contágio. E hoje nós estamos com 0,60, que é a menor taxa de contágio desde o início da contagem, vamos dizer assim, que se começou a fazer no ano de 2020. Então, é um cenário positivo. Por um lado, a contaminação está em desaceleração, a circulação do vírus está desacelerando e nós temos uma população com contingente de vacinados cada vez maior. E como que a gente mantém, então, esses indicadores otimistas, né? Como é que a gente vai se encaminhar agora para o fim da pandemia? Quais são esses cuidados que temos que tomar? Bom, é importante que, embora essas flexibilizações que nós estamos acompanhando, e elas sendo responsáveis e criteriosas, são positivas, sem dúvida, a vida precisa retornar, mas é importante lembrar que o vírus ainda circula, a pandemia não terminou, embora tenha arrefecido a velocidade, não é? E os indicadores cada vez mais positivos. Mas ainda temos pessoas internadas, ainda temos UTIs ocupadas e pessoas morrendo, né? O número de óbitos ainda não é zero. Então, nessa perspectiva, é importante que se continue mantendo os cuidados. Existem protocolos sanitários, por exemplo, no futebol, para acesso a cinemas, festas, enfim, os protocolos, de uma forma geral, precisam ser respeitados. E aí não há novidade. O uso correto das máscaras, a ventilação dos ambientes, se eles não forem abertos, né? A higiene das mãos, enfim, o que nós sabemos já desde o ano passado. Uma das novidades apresentadas pelo governo do estado foi então a comprovação, né, essa exigência de apresentar que tomou a primeira ou a segunda dose para frequentar eventos acima de 400 pessoas. Isso começou a valer ontem, né, segunda-feira. E eu queria te perguntar, Paulo, como é que tu avalia essa medida e também, né, esse critério de no mínimo 400 pessoas e o momento, principalmente, em que ela foi tomada? Não, eu sou extremamente favorável a essas medidas de exigência de vacina. Eu sei que existem pessoas contrárias ao que se chamou de passaporte vacinal, existem pessoas contrárias às vacinas, mas não há dúvida do benefício e do benefício em termos de coletividade. É importante que se diga que uma pessoa, ao se vacinar, ela está protegendo a si mesmo, evidentemente, mas protegendo os demais com os quais ela convive. Então, é um gesto de cidadania, é um gesto coletivo. Então, esses passaportes, a meu ver, estimulam a vacinação e são extremamente positivos. Os países exigem que os estrangeiros cheguem às suas fronteiras vacinados e é interessante que o governo tenha feito isso. Eu acho que não deveria se restringir a atividades com mais de 400 pessoas, porque o vírus se transmite com aglomerações bastante menores. Então, a meu ver, deveria se exigir a comprovação da vacina para que as pessoas frequentassem praticamente qualquer ambiente. Uma das justificativas que o próprio governo usa para implementar essa medida é que ela vai vir, né, pode vir a reduzir as abstenções de segunda dose da vacina. Você acha que esse é um meio bom para isso também? Sem dúvida. A exigência da comprovação da vacina, ela vai estimular a vacina, ou seja, aquelas pessoas e hoje são as que têm mais de 40 anos, já poderiam ter
o componente vacinal completo, se com as 2 doses, se for o caso, essas pessoas precisam buscar completar a vacinação, porque só com as 2 doses. E agora também lembrando, os idosos e profissionais de saúde com a dose de reforço, é fundamental que se faça essa comprovação da vacina. E a exigência de um documento comprobatório, sem dúvida nenhuma, vem a ser um estímulo para que as pessoas completem a sua imunização. Outra coisa que tu chegou a citar aqui foi o uso da máscara, né, Paulo? A gente vê que alguns estados estão retirando a obrigatoriedade desse item, principalmente em espaços abertos, né, visto o avanço da vacinação, a melhora dos indicadores, que a gente já comentou, recentemente aconteceu em Minas Gerais. Aqui no estado, a secretaria falou que não avalia isso no momento, mas eu queria que a gente conversasse sobre isso. Como que a gente vai tentar identificar, a gente, digo, né, os especialistas em epidemiologia, o momento adequado de se pensar, bom, agora não se precisa mais obrigatoriamente, fica facultativo o uso de máscara em ambientes abertos. Existe aí um sinal que a gente pode dizer? Sim, veja bem, Brenda, nós no Brasil hoje temos em torno de quase 74% da população com a primeira dose. E com a segunda dose, porque a grande maioria das vacinas que nós temos prevê em 2 doses, à exceção da vacina da Janssen, que é uma dose única, mas enfim, ou dose única ou 2 doses, nós temos hoje apenas 50% da população. E eu digo apenas porque para que se atinja o que se comentou muito e se chama de imunidade coletiva, é preciso em torno de 80% da população vacinada. Com este número, o vírus perde força, perde a sua capacidade de transmissão. Então, você veja que para reduzir, para abolirmos essas exigências, por exemplo, do uso de máscara, nos falta ainda muitas vacinas a serem aplicadas. Então, realmente não é o momento. Nós vimos que é uma irresponsabilidade por parte de alguns prefeitos abolir as máscaras, porque a nossa vacinação ainda não atingiu o contingente tão sonhado de imunidade coletiva. Só então, com a vacinação se ampliando para 2 doses, em torno de 80% da população, nós vamos começar a pensar em reduzir essas medidas por exemplo, de uso de máscara. Tem a questão de sermos surpreendidos com variantes e outras coisas que podem acontecer ainda. Exatamente, esse é o grande problema, porque à medida que um vírus circula durante tanto tempo como este vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, circulou, a possibilidade de ocorrência de novas variantes, de mutações, é muito grande. Tanto que nós tivemos variante alfa, beta, gama, delta, e já tem algumas outras no cenário que felizmente não se alastraram, mas essas novas variantes fizeram que a pandemia voltasse em muitos países. Se nós fizermos um retrospecto no Brasil, nós tivemos, no final do ano passado, uma redução também muito parecida com a que se vê hoje de casos. Não é? E depois, acho que com a liberação de férias, carnaval, por exemplo, nós vimos em março e abril um verdadeiro caos do sistema de saúde. E aí, porque junto a isso, nós tivemos uma variante que, inclusive brasileira, vinda de Manaus, que assolou o país e produziu uma mortalidade absurda. Então, nós não podemos incorrer no mesmo erro. Nós estamos novamente caminhando para um cenário positivo, mas precisamos manter os cuidados para que esse cenário continue sendo positivo. E nesse caminho acontece que retornam outras pautas, né, Paulo, como a gente já falou sobre se conversar sobre a retirada ou não da máscara. Agora aqui no estado também se discute muito
E também já foi apontado pela Secretaria de Educação que as aulas presenciais vão ser obrigatórias a partir de novembro. Eles deram essa data, esse mês. E aí também a gente começa a discutir a questão da vacinação, porque a gente tem crianças ainda que não foram vacinadas, como tu mesmo falou, que transmitem, né? E adolescentes que já começaram a ser vacinados, mas poucos ainda com segunda dose. E aí eu te pergunto qual é o risco, então, da retomada dessas aulas obrigatoriamente presenciais, sem um sistema híbrido, né, que pode deixar alguns alunos em casa, e a importância também de se adotar novos protocolos, né, lembrando que alguns meses atrás, quando retomaram as aulas, que tinha uma série de protocolos de distanciamento, de revezamento, e agora tudo indica que não vão ter mais. Então, como a gente se pensa, então, para mitigar esses riscos, reduzir esses riscos em sala de aula? Se vê com preocupação. Se por um lado o cenário é mais positivo, tanto pela vacina que eu mencionei, como pela disseminação do vírus, a taxa de contágio diminuiu, isso certamente já mostra uma possibilidade de flexibilização maior. Os professores devem estar já por idade todos vacinados, muitos dos alunos com pelo menos uma dose, que já confere uma certa imunização. Então, o cenário hoje é mais favorável, mas se recomenda continuar observando aqueles cuidados de distanciamento, evitar as aglomerações, tentar ventilar as salas de aulas e continuar exigindo o uso correto das máscaras. E eu sempre falo uso correto porque nós vemos muitas pessoas usando máscaras no queixo ou carregando na mão. É importante que se use a máscara de forma correta. E aí sim, com esses cuidados e com a velocidade menor de transmissão do vírus e com a vacinação avançando, nós temos um cenário que possibilita realmente flexibilizações. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Felencar.